Programa de Educação de Jovens e Adultos da cidade do Rio de Janeiro, com José Pereira Peixoto Filho, que foi o coordenador e um dos primeiros grandes difusores desse programa no período de 82 até final de 86, no governo Brizola, primeiro governo Brizola no estado do Rio de Janeiro, cujo secretário, cujo vice-governador e secretário, a gente pode dizer assim, secretário especial de educação do período foi Darcy Ribeiro. Peixoto vai nos contar a história desse primeiro momento do PEG, Programa de Educação Juvenil. Bom, para início de conversa, Osmar, nós que fomos trabalhar no Programa Especial de Educação, né, dentro do grande programa que normalmente é chamado Programa do CIEPs, né, Programa Especial de Educação, havia já alguns antecedentes de discussão, né, quando eu fui para a FAPERJ, né, para coordenar a pesquisa, a área de pesquisa na FAPERJ, em que nós propunhamos um trabalho de investigação sobre a questão da educação de adultos. Sobre a educação fundamental no estado do Rio de Janeiro, né? E dentro dela aquelas ideias de saber também como é que estava a educação de adultos, na tentativa de pensar uma proposta dentro do sistema que diferenciasse as tradicionais propostas que sempre existiram para adultos dentro do sistema, entre elas o ensino supletivo, né, que é a tradição brasileira e aí de tratar a questão não só do analfabetismo, com a não escolaridade básica, como a educação supletiva na faixa etária acima dos 15 anos. Então, já nesse projeto de pesquisa que foi apresentado para financiamento da FINEP e discutido com o Darcy Ribeiro, estava lá, já estavam algumas ideias que indicavam a necessidade da formulação de um programa. Então, já no final do segundo ano de governo, porque o programa vai começar mesmo a ser já no meados do segundo ano de governo, 1983. Exatamente. Que o Darcy Ribeiro propõe a criação de uma secretaria especial que vai cuidar de um programa especial de educação, né? Começa a gestar essas ideias de construir mais escolas, de fazer um projeto político mais amplo dentro do governo Brizola. Começamos, então, a organizar a equipe e, nesse momento, já estava na FAPERJ Ruth Rios, né, eu, e a Carmi Gomes. Né? Nós três trabalhávamos, junto com outras pessoas que eram lá da FAPERJ. E nós, com o Ruth, então, nós discutimos muito. E quando o Darcy fez a primeira reunião, antes, inclusive, do famoso Encontro de Mendes, né? Porque isso nasce antes do Encontro de Mendes, ele me chamou e disse que queria, dentro do programa, também tratar da questão da educação de adultos e que eu pensasse um programa, uma parte dela. Tanto que, do Programa Especial de Educação como um todo, o primeiro documento de pessoas, que não as pessoas que eram ligadas ao governo mais diretamente, né, foi o primeiro documento que foi escrito, foi um pequeno esboço de proposta para a educação de adultos. Nela eu já colocava, e fui eu que redigi, né, outras pessoas leram, mas fui eu que redigi, eu fui para a reunião com o governador, com o Darcy Ribeiro, com o secretário de Educação, com a direção da FAPERJ, enfim, todo o staff que depois veio constituir a direção do Programa Nacional de Educação, do Programa Especial de Educação, e eu levei esse documento já esboçando algumas ideias, né, que foram incorporadas e ele está dentro do texto que foi escrito sobre o CIEP depois. Né. Essas ideias básicas eram exatamente de pensar dentro do sistema, primeiro, a questão da educação de jovens, né? Por isso a faixa escolhida de 15 a 20 anos de idade, né? Ou seja, nós estávamos um pouco no limite constitucional da questão da educação e também recuperando bastante que já uma coisa que acontecia de fato nas escolas, que eram os alunos que iam repetindo, que não tinham se escolarizado, que iam sendo jogados para as escolas noturnas. Né? Então, essa preocupação direta que nós tivemos e pensar, então,
já tendo como base todas as experiências, e isso eu fazia questão sempre de dizer, olha, nós não temos que começar do zero, não vamos inventar roda, já há muita experiência no país de movimentos sociais, de trabalhos sistematizados. Eu estava naquele momento, se se lembra, eu estava redigindo a parte final da minha tese no IESAI, né, onde eu tinha trabalhado toda a questão do MEB, e então é preciso que a gente veja como é que essas ideias que foram trabalhadas e sistematizadas dentro, principalmente dos movimentos de educação de adultos, de base, todas as experiências, que a gente tente fazer isso agora, já que tem um programa de governo, né? Então, com isso, né, era um pouco que, lembrando do esforço que tinha sido feito em 64, em 63, 64, de ter um programa de educação de adultos que fosse responsabilidade do Estado, da escola, né, entende? E pelo sistema de ensino, né? E que incorporasse, evidentemente, a questão não só de uma demanda, como muitos dizem, mas de uma realidade objetiva que é o analfabetismo brasileiro, né, entende? E eu sempre dizia naquele momento que ou o Estado brasileiro, junto com a sociedade, se responsabiliza por isso, e isso eu penso até hoje, ou nós não teremos saída para a questão do analfabetismo e da não escolaridade básica da população. O Brizola sempre se referia de uma preocupação que ele tinha, e o Darcy especificamente, né, ele estava muito mais preocupado com os jovens, ele achava que a questão dos adultos tinha que ser pensada diferentemente, entendeu? Acho que ele exagerou um pouco na Constituinte, o Darcy nunca disse aquilo para a gente, né, entendeu? Aquilo que fazem referência, que ele não teria preocupação com os velhos. Eu não concordo com isso. Eu acho que eu tenho muito respeito pelo Darcy, acho que ele amou profundamente essa faixa da população. Então, ele tinha uma preocupação no plano internacional, da questão da juventude mesmo. Daí o pedido, ele que fizesse um programa que a escola preocupasse primeiro nesse momento com isso. Depois a gente faria a questão dos adultos, e ele não teria nada contra isso. E evidentemente, e aí nisso eu concordei com ele, porque nós já nos defrontávamos com uma parcela imensa de jovens, né, que estavam sendo, de fato, a palavra nunca era usada, mas era expulso da escola, né? Os professores nunca diziam isso, né? Não é porque à noite vai ser mais... E tinha a eterna justificativa que era que esses jovens, eles têm que trabalhar durante o dia, eles têm que vender isso, têm que ver aquilo, e nós defendíamos que eles estavam em uma faixa de escolaridade obrigatória, né? Portanto, era dever do Estado, a gente não tinha que passar para a sociedade essa tarefa, né? E para os movimentos sociais, mas a escola... Então, a defesa de que uma escola que realmente atendesse essa faixa da população e incorporasse não só as experiências já existentes na educação de adultos, onde muitos jovens também foram, os camponeses, nós tínhamos, no MEB a gente tinha bastante gente com 12 anos de idade que já trabalhava. Então, essa vinculação e reconhecendo, né, que é uma grande maioria desses jovens trabalham, né, tem mais. Mas que, para eles, a escola tinha que pensar algo que se preocupasse com esses aspectos, né? Ou seja, os seus sentimentos, o próprio processo de desenvolvimento afetivo, biológico que eles ainda se encontravam, né? Eram adolescentes ainda, muitos deles, né? Mas também sem muita discussão, não precisa discutir muito isso, é saber que esta faixa que não tem escolaridade básica e não está alfabetizada, ela já está imersa de alguma maneira no mundo do trabalho, né? Eles para a própria sobrevivência, eles têm que realizar alguma atividade, porque é a faixa que a gente oculta, né? A gente chama de adultos, disso, daquilo, mas esquece de dizer que são os pobres, né? São os pobres que não têm escola, né? Não é problema da classe média, não é a juventude da classe média. Então esse recorte foi fundamental.
Daí, e isso eu já levantava na minha discussão da minha dissertação e vinha discutindo isso há mais de 20 anos, que nós precisávamos trabalhar com categorias que fugissem a algumas discussões sempre colocadas na perspectiva dos programas de educação de adulto e do supletivo, como, por exemplo, né, andragogia, todas essas discussões que eu acho uma bobagem, mas, em todo caso, as pessoas defendem essas ideias. Eu me canso um pouco essa discussão, mas, de qualquer forma, acho que ela foi colocada. Eu disse, olha, nós temos que pensar jovem, Brasil e localizar isso no Rio de Janeiro. Portanto, temos que pensar programa, e daí a nossa discussão, quando você perguntou a referência ao que existia, né, é um programa e não um projeto, né? Nós não estamos pensando em fazer mais uma experiência, um projeto. Nós temos elementos já no Brasil e na América Latina para pensar esta juventude, esse adulto analfabeto, de maneira mais sistemática, do ponto de vista pedagógico, político, e tentar fazer um programa amplo dentro da escola, né? Ou seja, mas havia já. Então, nós fomos informados que existia um projeto, daí essa palavra PEG, né? Um PEG, um projeto de educação, na Liniers Vasconcelos. Eu fui ver o projeto, era uma coisa... eles tinham lá um trabalho com os jovens que para mim, se apresentou muito mais como uma complementação, os jovens que à tarde não tinham ocupação. Então, eles tinham aula de reforço, aqueles que não estavam na escola trabalhavam alguma coisa de linguagem, de atividades culturais e tudo mais, que era uma coisa que eles faziam. Agora, isto não foi o que deu origem ao Programa Especial de Educação. Nós tínhamos ideias já incorporadas, inclusive uma coisa fundamental que diferencia, para nós que fizemos o programa, era fundamental que a categoria básica pedagógica já era mundo do trabalho. Isso a gente não abria mão. Em 82 já. Já em 82, porque nós já tínhamos aprendido isso nos anos 60. Né? Nos anos 60 a gente já sabia que como fruto da realização humana, como fruto da luta pela vida, né? Ou seja, o mundo da cultura que Paulo Freire nos mostrava, ele se realizava e se dava através do mundo do trabalho humano. E aí aparecia a discussão que eu costumo resumir o seguinte: não é para, é ir, né? Não é para, é ir, não é educação para o trabalho, é educação e trabalho, né? E por que isso, né? Porque essas duas pequenas palavras vão dar o tom ideológico da questão, né? Ou seja, nós estávamos fugindo do supletivo exatamente, ou de qualquer processo que pensasse preparação de mão de obra, ou pensasse, era a escola como direito humano. Então, essa escola como direito humano, ela tinha que ser pensada como preparação no mundo da cultura. A cultura como sobrevivência, a cultura como luta da vida, a cultura como mais, mas isso como realização. Então, que sempre que a escola, muitas vezes disseram, bom, mas vocês estão propondo nada diferente. Eu digo, estamos sim, porque a questão é que você pensar que os pobres só devem ser pensados para o trabalho, né? Você já está, de uma certa maneira, retirando conteúdos formativos, né, que são necessários para o próprio processo de desenvolvimento do jovem. Né? Daí, então, toda a preocupação de a gente formular um programa dentro da escola com professores e com professores que tivessem competência nas suas áreas. Né? Se você olhar a formação da equipe, ela é composta de pessoas que vêm das áreas que tradicionalmente compõem o mundo ocidental do ensino, né? Ou seja, gente formada nas áreas das ciências biológicas, da saúde, da matemática, da física, das línguas, né? Pessoal da área de artes, né? Enfim, das ciências humanas, várias pessoas das ciências humanas. Então, nós tínhamos uma preocupação, né, que esses jovens
recebesse a mesma escola. Quando eu estou falando do sistema, eu estou querendo me referir ao seguinte, né? A responsabilidade do sistema de ensino que é proposto, mesmo que seja aquele do status quo, o que esteja presente, que se ele tem responsabilidade de alfabetizar as crianças, de dar escola básica para as crianças, esse mesmo sistema, no caso Brasil, né, dado o grande número de pessoas sem escolaridade básica, ele tem que ter a responsabilidade também. Por que isso? Porque essa parte da sociedade oferecer para jovens. Para jovens e adultos. Então, mesmo que seja um sistema estabelecido. Então, veja bem, por quê? Porque a tradição brasileira foi sempre de entregar a alfabetização de adultos. Isso foi retomado agora. A alfabetização de adultos e a não escolaridade básica aos bons de coração, às comunidades, à generosidade humana, aos empresários bondosos. Né? Caritativo. Ao caritativo, ou seja, é sempre objeto de um tipo de responsabilidade social que não é a sociedade se responsabilizando por isso. Essa é a grande diferença. Ou seja, quer dizer, por isso ela vai se dar, né, de forma supletiva, diferenciada, uma outra escola, mesmo quando se dá em escolas de extrema qualidade, a gente pode citar exemplos disso no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro tem as chamadas grandes escolas, tem à noite as suas escolas supletivas, né? Vídeo Colégio Santo Inácio, né? Tem aqui a escola para os pobres. Eu estava contra a escola para os pobres, né? Eu estava pedindo uma escola sem adjetivo. Né? Escola, apenas, não adjetivo. Então, agora, se do ponto de vista didático, pedagógico, isso é diferenciado, isso é tarefa da pedagogia, é tarefa dos professores em pensar isso. A responsabilidade político-ideológica e social, ela é do Estado e da sociedade. Essa é a minha percepção. Agora, como fazer é outra questão. Isso é problema de competência de pedagogo que tem dos pedagogos, no sentido amplo do termo, né, dos educadores, de pensar como essa escola pode atender a esta população. E isso aí nós já tínhamos aprendido em 58, Osmar. Né? O Congresso de 58 já aponta para isso. Né? Aponta claramente, ou seja, é diferente fazer isso à sala de aula, é diferente. Agora, este argumento é sempre utilizado, né, e eu acho de uma forma extremamente perversa, pelos professores, o que é mais cruel é isso, né, que é pelos professores, porque que a sociedade burguesa, que aqueles que não querem escolaridade, que, enfim, manipulam isso, é outra questão. Agora, que os professores concordem com isso é que era a nossa gestão. Por isso, não um projeto. Então, não se tratava de fazer mais um projeto dentro do sistema. Vai se propor um programa especial de educação para o Estado do Rio de Janeiro. Este programa tem que incluir dentro dele a educação de jovens. Veja bem, então eu vou tentar historiar um pouco, né? Primeiro é o seguinte, né? Quando é proposto como programa de governo, né, do Rio de Janeiro, naquele momento nós tínhamos unidos, né, dentro não só do mesmo projeto político e ideológico, mas mesmo dentro do mesmo partido, né, o governo do Estado do Rio de Janeiro, através do governador Leonardo Brizola, e o governo da cidade do Rio de Janeiro, com o Marcelo de Alencar. Né, mesmo partido, né, PDT, dentro do PDT. Né, do PDT. Então, veja bem, como projeto do PDT, né, ele incorporou, né, não só o governo do Estado, dentro do mesmo âmbito, e isso é bastante característico do próprio Brizola, né, dentro do mesmo programa, né, a cidade do Rio de Janeiro, primeiramente. E a ideia, e ele depois envolveu todas as cidades do Estado que estavam sob o governo do PDT. Nessas cidades o programa cresceu mais. Né? Tá? Volta Redonda, enfim, a gente poderia nomear várias outras aí. Né? Então, veja bem. Então, para isso, então, os recursos foram alocados, e aí está a história da criação da Secretaria Especial,
né? Uma secretaria especial cujo secretário era o professor Darcy Ribeiro, né? E uma equipe formada, que está toda relacionada lá no livro de capa preta. Então, é o livro do CIEP, o livro do CIEP, é o livro do Darcy Ribeiro, né, que envolvia os engenheiros, o Susequinde, né, e os secretários, né, o senhor César Maia, o prefeito, né, e também as duas secretarias de educação. As duas secretarias de educação, elas são as secretarias responsáveis pela educação, mas para o efeito do programa elas ficaram submetidas e que havia um nível horizontal, mas se sentia que nessa horizontalidade havia alguém acima dessa horizontalidade, que era a equipe do Programa Especial de Educação, coordenada pelo professor Darcy Ribeiro. Né? Então, as secretárias, nesse momento, ou seja, nesse momento que o programa é criado, era a Yara Vargas, no Estado, e a professora Maria Ieda na Prefeitura. E isso deu uma diferença, Osmar, fundamental. Né? Quer dizer, historicamente, essas duas personagens, né, têm inserção dentro da educação e da política brasileira de maneira diferente. Né? Uma coisa é Yara Vargas, uma coisa é Maria Ieda Linhares. Né? E evidentemente que, nesse aspecto, a cidade do Rio de Janeiro foi privilegiada. Não só por ser a sede do governo também, e ter tido a facilidade de uma articulação maior. E aí uma observação, eu nem tenho, não sei se eu estou muito correto nisso que eu vou dizer, mas não tem importância. Quer dizer, o sistema de ensino da cidade do Rio de Janeiro sempre teve avanços muito significativos, diferentes do resto do país. Né? É um sistema imenso, né? E com professores muito mais qualificados do que o restante do país. Como né? Nossa histórica do Lourenço Filho, de Anísio Lourenço Filho, Anísio Teixeira, né? Pedro Ernesto, enfim, toda a história, tudo a herança da colônia, tudo. Então isso, e você tinha um corpo de professores que absolutamente divergente, mas mobilizado, né? Mobilizado e aberto também para coisas novas, né? Então isso ajudou o envolvimento, além do tamanho do sistema, né, o maior da América Latina, né, entende? Então, além do número de escolas que existiam, então houve um envolvimento que gerou um debate muito grande dentro do município do Rio de Janeiro, na própria Constituição, que, ao mesmo tempo que ele tinha elementos de críticas extremamente ferrenhas e de opositores sérios, né, que defendiam que tinha mais aparelhar as escolas existentes, reformulá-las. Só que uma coisa que nunca é dita, a professora Maria Ieda, e aí eu estou chamando de professora nessa hora, ela agiu não só como política, mas como professora. Eu acho que essa foi a diferença. Ela entrou como uma educadora, né? E, nesse sentido, ela tinha o maior cuidado com as escolas municipais. Eu sou testemunha de várias vezes as discussões da professora Maria Ieda, dizendo o que vai entrar para o CIEP de material, o que vai entrar, tem que entrar nas escolas. Ela defendia isso com unhas e dentes. E defendia também a própria reformulação, tanto que um dos primeiros atos dela é recuperar a escola argentina. Né? Então, e ela tinha um cuidado muito grande com isso. Então, enquanto que o Estado, a Secretaria de Estado de Educação, ela guardava um ranço muito mais conservador. Né? Muito mais conservador, e evidentemente, e aí depois eu toco na questão do programa de Educação Juvenil, a dificuldade maior foi lá, né? Esse ranço conservador, ele era herdeiro, ao meu ver, dos processos políticos que o Estado do Rio de Janeiro passou. A gente brincava, inclusive, que se a Secretaria de Educação recebesse todos aqueles que estavam lotados lá num certo dia, o prédio iria cair. Iria cair, né? Tal a quantidade de pessoas que eram lá. Né? Porque, evidentemente, e a gente sentia, né, isso muito fortemente lá dentro, não só uma resistência a qualquer processo de mudança, mas uma resistência política partidária, e aí não era só da direita. Né? Ali dentro estava enraizado, dentro do PMDB, dentro dos partidos de esquerda mais diversos, PC e todos os partidos que existiam, que estavam articulados dentro,
uma resistência imensa ao Brizola, localizado no Brizola, e evidentemente isso é de conhecimento público, tudo que se dizia que ele construiria escolas para seu projeto de presidente, coisa que ninguém nega, mas que me parece que prejudicou profundamente o desenvolvimento de um projeto pedagógico, porque houve uma resistência muito grande lá. E enquanto a Iara Vargas esteve lá, nós tivemos muita dificuldade. No caso especial da educação de adultos, né, o Estado é quem era responsável pela educação supletiva. Havia lá dentro uma secretaria, não sei se uma secretaria ou um departamento, ou seja, um órgão específico para tratar o supletivo, que era comandado por uma quantidade de pessoas, e acho que ele até se deslocava da secretaria, eu não tenho isso muito. Havia no Programa Especial de Educação uma preparação dos professores, um treinamento dos professores, né? E a palavra, na época, todo mundo criticava, e nós não tivemos medo dela. Nós nunca tomamos treinamento no sentido, digamos assim, mecanicista do termo, né? Nós sempre pensamos esse treinamento como um processo de formação do professor. Então, todo o programa de treinamento, de preparação de material didático, ele abrangia desde, né, a gestão da nova escola, ou seja, os gestores da nova escola, que incluía aí dentro a equipe da educação juvenil da escola, né, o processo de preparação e seleção dos professores, né. Então estavam sempre juntos Lia Faria, né, como coordenadora do programa, né, Cecília Conde como coordenadora da animação cultural, a Maria José Padu como uma das gerentes do programa, e eu, por causa da escola noturna. Sempre. Né? Então, quando se tratava da seleção de professores, nós chamávamos, a secretaria mandava, nós selecionávamos professores para a educação infantil, para a educação, para a casa para os alunos que iam morar no CIEP, para a educação de quinta e oitava série, mas também os professores da escola noturna. Nesse momento, inclusive, muitas vezes a gente não usava a palavra educação juvenil, a gente falava os professores que vão trabalhar à noite. Né? Porque nós estávamos preocupados que não houvesse, e havia muito essa ideologia de projeto, né, na escola, aliás, isso percorre até hoje, né? É um negócio que eu acho complicado. Então, assim, nós falávamos, os professores que vão trabalhar à noite. Então, quando nós fazíamos a seleção, ou seja, cada CIEP que era aberto, ele era aberto com toda a equipe, né? Mesmo que não houvesse alunos para a escola noturna, porque eles demandavam, né, e aí era um procedimento que às vezes ficava diferenciado, Marilda até lembra um pouco disso, entende? Que muitas vezes, para as crianças, você lotava em um dia, né, entendendo uma coisa, o apelo era muito grande. Mas para a escola noturna, nós já tínhamos a experiência anterior de ter que muitas vezes buscar esses alunos. Então a gente fazia todo um trabalho, reunia com a comunidade e discutia com os pais e aos poucos iam aparecendo, e nós defendíamos as classes de 15 alunos, né? Nós propusemos isso, e para minha surpresa o Darcy defendeu isso, né? Que as classes deveriam ser, minha surpresa porque ele nunca quis classes cheias, né? Mas era de se esperar que tivesse o mesmo número de crianças. Ele aceitou o argumento na maior tranquilidade, né? O argumento pedagógico, né? De acompanhamento mais direto desses jovens, porque nós propomos ou classes de 15 alunos, ou então, se esse número for maior, nós teremos que ter 2 professores. Essa era a contraproposta, né? Então era mais fácil do ponto de vista, inclusive, de custo, é o objetivo, né? De ter um professor só e ter 15 alunos, né? Então, essa implantação, ela passava, os professores passavam por todo um processo de formação, de discussão. Toda a leitura que nós fazíamos, nós
colocávamos professores, né, nós dávamos os textos para eles, não só do programa, mas as leituras fundamentais, fundamentais para a fundamentação do programa era também passado para eles, né, e nós tínhamos todo um processo de treinamento mesmo, né, inclusive experimental, de mostrar como é que se organizava, passava de um tema gerador para chegar ao ato alfabetizador, a parte técnica. Isso nós fazíamos com ele. Né? Então, todo aquele processo do ciclo de cultura era trabalhado com os professores, né? E nós mostrávamos para eles a necessidade de saber da história de vida dos alunos, né? Isso mais ou menos era diferente no município do que no estado, e aí vamos entrar nessa história, porque o estado, naquilo que eu falei, tinha a tradição do ensino supletivo. Os municípios muitas vezes nos mandavam professores que vinham da educação infantil que já tinham avançado nessa questão pedagógica, né? Quer dizer, nós incorporávamos, quer dizer, aquilo que muitas vezes pensa que surgiu com a Emília Ferreira, né? Porque não, os documentos não estavam, mas foi no material didático do MEB de Goiás já estava, que era aprender a ler pelo próprio nome. Né? Então, quando nós propusemos que tinha que começar a alfabetizar pelo próprio nome, a leitura dos documentos, não estavam fazendo a Emília Ferreira, não. Pelo contrário, ela que tirou isso da gente. Isso foi em 63. Né? Foi em 63 isso já estava lá, naquele material didático que está publicado. Né? Então, lá estava o Benedito e a Jovelina, que o Benedito e a Jovelina eu trouxe para o CIEP. Está claro? Ou seja, vamos ensinar a escrever o nome. Então, toda aquela questão, essa preparação dos professores, e os professores do município tinham mais ou menos já essa coisa, já tinha sido trabalhado com eles, necessidade de escrever o próprio nome, então era mais fácil. Então, havia essa dificuldade, mas nós não diferenciávamos, né? Quer dizer, implantar um CIEP no Rio de Janeiro, ou em Nova Friburgo, ou na Serra, ou em Cordeiro, ou em Petrópolis, ou em sei lá, onde nós fomos, né? Ou em Campos, né? Sempre ia, né? E quando a Lia não podia ir, ia uma das pessoas que era Roberto Leder, Jorge Ricardo, né, que compunha a equipe da Lia, né? Que era o pessoal que estava. Era a coordenadora do programa. A Lia Faria era a coordenadora geral do programa, né? Ela tinha o status de uma secretária, né? De uma secretária de educação. Né? E isso, evidentemente, trouxe problemas políticos de todas as ordens. Né? Só não trazia muito com Maria Ieda, porque Maria Ieda tinha sido professora dela, e Maria Ieda é Maria Ieda, né? que estava muito acima dessas coisas, e sabia a hora que ela tinha que agir como autoridade, ela sabia, não tinha, mas no Estado isso gerava muita dificuldade. Né? Já no meio do governo, o Osmar, me parece que houve uma percepção dos prefeitos, né, de que, apesar de ser um projeto Brizola, aquilo também era importante. Então, a questão política vai sendo negociada e articulada um pouco diferente. Né? Quer dizer, por mais que o viés ideológico partidário passasse por esses prefeitos, começou a haver apelos. Né? E quando eles não tinham acesso, eles nos chamavam, né? Para poder falar que eles também queriam. E aí, quer dizer, como eu também comecei a perceber, quer dizer, aí a passagem da Maria Ieda para o Estado. Isso foi fundamental. Né? Quando, foi já mais perto do final. Mais perto do final foram uns 8 meses, se eu não estou enganado, né? Antes das eleições. Sai e ela assume. Né? Assume acumulando, depois a subsecretária assume, que era a Maria Lúcia. Né? Nesse momento, quer dizer, veja bem, como de vez em quando a gente diz que algumas pessoas, a Maria Ieda era fundamental nesse processo, né? Porque cria-se algumas dificuldades no município para nós, do ponto de vista da secretaria, não do grupo que estava lá, porque parte da equipe dela ficou, mas parte da equipe foi com ela para o Estado. Tá? Laurinda, essa gente foi para o Estado com ela. Então, nós começamos a ter uma atuação mais intensiva dentro do Estado. É quando a gente implanta todo esse CIEPS rapidamente. Então, nós tivemos acesso dentro da Secretaria, nós passamos a trabalhar com sala dentro da Secretaria também. Nós tínhamos a nossa sede lá em Ipanema, né? Mas nós tínhamos uma sala que a gente trabalhava junto com o pessoal da Secretaria, que nós já tínhamos articulado e trabalhado muito bem no município.
né? Então já havia, quer dizer, a conversa fluía, né? Que quando eu tinha que conversar sobre a educação juvenil, eu ia diretamente com Laurinda, uma pessoa que tinha um trânsito muito bom e que é uma pessoa que tinha muito boa leitura de todo esse processo. Porque eu vejo o seguinte, eu creio que o programa merece críticas, inclusive políticas e ideológicas, eu não tenho dúvida disso, administrativas, tudo, sabe? Mas no momento em que a gente poderia deslanchar um processo, né? E é um processo, e para nós, evidentemente, a eleição do Darcy Ribeiro, né, para nós que acreditávamos nisso, a eleição do Darcy Ribeiro facilitaria isso de uma forma muito clara, né? Não só pela figura que era o Darcy, mas pelo trânsito internacional que ele tinha, pelo trânsito nacional que ele tinha, né? Ele ganhou Moreira Franco, né? E aí não dá para perdoar os intelectuais do PMDB. Não dá. Perdoar no sentido de desculpar o comportamento deles. Eu acho que eles foram estreitos, eles não foram capazes, inclusive, de nos colocar, se nós estávamos fora da realidade, nos colocar da realidade. E eles tinham competência para isso. Eles poderiam ter nos ajudado. E por que eu digo isso? Porque estava em jogo, não era o projeto do Brizola ser presidente apenas. Estava em jogo, sim, um projeto. Estavam em jogo vários projetos políticos, pedagógicos, e em jogo a educação brasileira. E o Programa Especial de Educação era assim um e que tinha visibilidade nacional, né, e visibilidade internacional. Ele estava colocando questões para discussão da academia, sim. Ele estava colocando questões para discussão do ponto de vista da pedagogia. Ele estava trazendo discussão do ponto de vista da administração dos recursos da educação. Ele estava colocando da gestão de uma nova escola, que poderia ser, inclusive, destruído tudo, mas não negado. E o que houve foi, né, sabe, quando nós ficamos, né, o Moreira foi eleito, a equipe sequer foi comunicada que estaria desfeita, né, o Darcy disse, vocês esperem, né, serem destituídos, vamos ver o que acontece. Nós aguardamos por um tempo, até que se constituiu todo o Estado do governo, nós aguardamos vários dias, eu não voltei nem para a universidade, nem para a FAPERJ, a equipe nenhuma se desfez, né? E resolvemos reunir todo o material, um exemplar de tudo que foi produzido, inclusive manuscrito, documentos todos. Quer dizer, as coisas foram sendo retiradas, fizemos isso tudo, colocamos, entregamos para o Carlos Alberto Direito. Mas entregamos, ele disse, tá bom, deixa isso aqui. O gesto foi interessante. Ele colocou lá num canto e disse, eu vou ler depois e falo com vocês. Né? Nunca mais a gente soube, foi chamado. Nessa história de um currículo diferente, de uma informação diferente, informação não é currículo, mas você usa. Não, mas eu uso, primeiro... O programa inicial de ser muito centrado na alfabetização, hoje você está me dizendo que o conceito de alfabetização foi muito mais alargado. Explica um pouco isso. Primeiro o conceito de alfabetização foi alargado e nós nos detivemos nos 2 primeiros anos conscientemente, né, em receber essa parcela de alfabetização, já preparando para poder fazer uma escola básica. Se você vir nos documentos, em algum lugar eu falo da cidade da escola básica. Né? Eu me lembro de ter escrito sobre isso em algum texto político, inclusive. Né? Falávamos na escolaridade básica, né? Entendeu? Antes da EDB, até porque a gente estava trabalhando no capítulo da EDB, com Carmen Craide, toda a história. Então isso já estava no nosso ideário. Né? Então era a escola básica e tentando abolir a palavra supletivo, que vai ser recuperada depois em outra história. Isso é outra coisa. Né? Bom, enfim... então, por isso, Osmar, que quando nós falamos que não só alargar, mas nós propunhamos, primeiro, que a possibilidade de trabalhar exigia, primeiro, classes com menor número de alunos. Então, nós propusemos que, num período, né, cuidássemos desse aspecto amplo da alfabetização, que envolveria
dois núcleos, dois blocos, a palavra bloco está lá, dois blocos básicos, né? Né, que era a entrada do aluno, portanto, nós não estávamos querendo que o aluno se matriculasse no primeiro módulo, segundo módulo, ele seria matriculado na educação juvenil, que abrangia dois blocos. Um bloco que seria esse primeiro, blocos que se diferenciariam em conteúdos, mas que dariam continuidade àquilo que era o currículo, né? Ou seja, a alfabetização em linguagem, a matemática, a educação, sociedade e cidadania, saúde, corpo, né? Eu estou um pouco cansado agora. Artes e cultura, né? E a educação física estava englobada como programa de saúde. A educação física entra junto com a biologia e com a questão da saúde, né? Bem, enfim, se não me falha a memória, são esses os temas. Ou seja, nós trabalhamos já com temas geradores, né, que fossem mobilizadores do processo amplo de alfabetização e que permitisse alargar os conteúdos no segundo bloco. Daí a diferenciação. A primeira coisa, o critério de entrada, né? O recebimento do aluno seria de responsabilidade da escola e a sua avaliação, aliás, a avaliação, tem um capítulo lá que é específico de avaliação, a avaliação desse aluno seria feita dentro da escola, não só pelo professor da sala, mas junto com o coordenador que supervisionava todas essas salas. Então essa avaliação é que classificaria depois, podia ser até na primeira semana, mas podia ser até o final do ano, que colocaria esse aluno num processo de enturmação diferenciado, né? E permitiria saber que nível de leitura e de escrita ele já tinha, que nível de conhecimentos lógicos, matemáticos, que nível de conhecimento das ciências biológicas, da saúde e da natureza ele já possuía, né? Ou seja, essa leitura ampla de conhecimentos trazidos, que muitas vezes é defendido amplamente de uma forma abstrata, mas quando se trata de enfrentar, você tem que ter esse dado formal da escola. Nós estávamos propondo uma escola, né? Então, que o aluno passasse por esse processo, esse foi o primeiro embate. O segundo embate era que há sempre um olhar que você, do ponto de vista dos projetos caritativos, sempre são pequenas experienciazinhas que vão desde a pessoa que trabalha na sua casa como doméstica e você escreve um livro depois, ou então você faz uma pesquisa, escreve uma tese, tá bom, melhorou, né? Escreve uma tese e tal, mas mas está sempre com a experienciazinha maravilhosa. Outra é aquela de que coloca em massa, entende? Turma, massa, faz moto, mas nós estávamos tentando romper com esses dois parâmetros. Ou seja, vamos fazer pequenas turmas para que a gente possa. E aí tinha a questão da juventude, né? Ou seja, essas pequenas turmas nos permitiriam trabalhar um pouco mais e conhecer melhor quem são esses jovens analfabetos que estão por aí ou sem escola base. Porque vimos eu e Ruth de experiência de circuncamponeses, né? Fazer circuncamponeses no interior da Amazônia, dá para a gente dizer que sabe. Então, nós estávamos propondo ciclos, né? Ciclo, a palavra bloco entrou como ciclo, né? Esse ciclo, ele era absolutamente necessário. Daí, o universo curricular mesmo, né, tem uma estrutura que era articulada. Por exemplo, nós discutimos sociedade, educação, né, articulado com o grupo de animação cultural, né? Esse grupo, nós tínhamos uma relação muito, eles nos ajudavam muito, né, muito, e então eles não iam lá para ensinar teatro, eles iam para poder discutir o sentido estético da arte no processo formativo humano, né? Isso colocava muito claramente, né? Vamos, então, e nessa formação estética, não nos esqueçamos, né, que a noção de cultura popular que estamos discutindo aqui não é uma cultura popular que dê um recorte em que nós tratemos o povo como subalterno, portanto, chamemos de cultura popular apenas aquilo que é o aparente, né? Eu brincava sempre, né, que quando tinha discussão, vai ou não vai ao Teatro Municipal, vai ou não vai, vamos ou não vamos trabalhar os clássicos, né, com as pessoas, que tinha um bando de gente que achava um absurdo isso, né? Eu disse assim, bom,
até onde eu aprendi, né, nada mais popular do que foi a música que Mozart fez. Quando nós pensávamos que esse currículo, né, pensamos essa formulação curricular, nós estávamos tentando pensar, eu já disse, uma escola, né, sem adjetivo, uma escola que recebesse os jovens, né, uma escola necessária, uma escola que permitisse uma formação humana, né, entende, científica, com as conquistas da humanidade toda, uma escola, que é o dever da escola formar. E evidentemente que isso na questão, por exemplo, que eu havia tocado antes, da questão da cultura, há sempre uma percepção, né, de que quando nós falamos que tem que aproveitar a cultura da comunidade para a escola, normalmente a referência é o imediato, né? É tomada a noção de cultura como imediato. Então nós estávamos trabalhando um conceito de cultura muito mais amplo, ou seja, a cultura como produção da vida, como produção, né, da existência, a cultura como as lutas do cotidiano para a sobrevivência, né? E toda essa elaboração que é feita por todos. Né? Por todos. E, portanto, por que retirar isso como direito humano dos analfabetos ou dos não escolarizados, quando eles vão para a escola? Então, nesse sentido, isso dava embate, porque e vai esbarrar exatamente na questão de jovens, de adultos, porque a tradição da escola para os pobres, né, é de que você tem que limitar. Por exemplo, você não tem que ensinar, eu ouço isso até hoje, como ensinar no ensino médio para esses jovens que estão lá da periferia ou da favela, para que ensinar equações? Eles não vão usar nunca, né? Ou seja, é uma noção de cultura extremamente perversa, ou seja, né, que ela elimina conteúdos, ela retira direitos e toma a produção do conhecimento e da vida confundido com a apropriação. Né? Porque uma coisa é a produção, outra coisa é a apropriação. A produção todos participamos. Isso a biografia dos cientistas é clara, dos bons cientistas, do Newton, do Leibniz, todos eles falam nessas coisas. Né? E aí eu relembrava sempre a questão do Mozart, né? Então, essa formação estética que deveria aparecer como direito, né? Direito não mais direito apenas social e político, mas direito humano, né? Então, e isso evidentemente gerava conflitos, não só do ponto de vista da percepção de uma escola que incorporasse essas ideias, mas também na própria prática, né? Na própria prática que pudesse transformar aquele currículo que ampliava o conceito de alfabetização, daí a noção de bloco, e são os ciclos, né, de formação, que permitisse ali o pertencimento do grupo, né, e esse pertencimento no qual os jovens estavam imersos. E, evidentemente, a experiência que é maior que nós todos temos de educação, ou é dos jovens como supletivos, né, ou então dos movimentos sociais que incorporam na educação de jovens e adultos apenas essa visão já do adulto imerso profundamente no mundo do trabalho. E, evidentemente, quando fala trabalho, pensa que tem que colocar as domésticas escrevendo panela. Não é isso que eu estou falando. Né? Que a única palavra que elas podem escrever é panela. Não, elas têm que escrever o sonho, né? É a utopia que ela tem que escrever. Então, era essa diferença que a gente tentava mostrar, que por isso a ideia de grandes temas, ou seja, um currículo que fosse abrangente, que passasse por aquilo que nós sabemos fazer, portanto, o rompimento teria que se dar no tema, e não muito mais no tema, ou seja, como projeto de futuro, né? Mais do que simplesmente, mas sem esquecer que já há sistematizações de conhecimento. Né? Portanto, o conteúdo tinha que respeitar essa sistematização. Né? Como é que aparece Emília Ferreira nesse momento? Bom, a Emília é o seguinte, a Emília, ainda antes do programa estar, né,
já difundido, do programa Ser Difundido, né, melhor, a Emília veio ao Brasil, ela já tinha relações no Rio Grande do Sul com um grupo ao qual eu conhecia muito, trabalhava Carmen Craide, Esther Grossi, o grupo do GEMPA do Rio Grande do Sul, que trabalhava com Sara Paim, com as ideias da Emília. Eu tinha já o relatório desse grupo, até porque há muitos anos de relações e de trabalho, eu trocava muito com eles, eu lia tudo que eles faziam, que era um trabalho feito em comunidades populares lá desde a época da ditadura, desde 72, que eles iam trabalhando com isso lá, de crianças que tinham consideradas analfabetizadas, com dificuldade, né, e que eles foram desmontando. Isso é um relatório muito bonito desse trabalho, e havia contribuições desse grupo, porque Esther Grossi tinha estudado no Instituto Piaget, etc. Então, havia contribuições desse grupo, né, a partir da contribuição das categorias da teoria piagetiana para a questão da educação, e Emília tinha acabado a tese dela, publicado o famoso livro, né, dela, que é fruto da tese dela, e ela veio para um seminário, nunca tinha vindo para esse lado de cá, veio para um seminário no Rio e São Paulo, e então o Darcy a convidou para conversar conosco, né? Nós tivemos uns 3 ou 4 dias de conversa em torno de uma mesa. Foram 4 dias de seminários, de discussão, assim, de leituras, de trocas de ideias. E, evidentemente, uma contribuição muito importante, dado, inclusive, o que ela fez, né? Porque o que a Emília traz de novo diante da obra de Jean Piaget, né? Ela traz o fato de ela ter pensado isso na América Latina, discutido essa questão, a tese dela nas barriadas de Buenos Aires, né? Entendeu? Então, foi uma coisa, e deixou o material. Como a grande maioria das pessoas que estavam lá iam trabalhar na educação de crianças e tudo mais, entende? Foi uma contribuição fundamental. Na questão da educação de adultos, como ela deixou aquele relatório que saiu por aí como a grande saída para a educação de adultos, em que havia uma transposição das análises e das categorias de análise de Piaget para as crianças, e uma tentativa de ver isso com adulto, ela não tinha nenhuma orientação, tanto que ela disse para mim, né, quando disse, mas como que isso acontece com os adultos, quando ela disse, isso vocês é quem sabem, é Paulo Freire, é vocês quem sabem essas coisas, né? Eu não entendo de educação de adultos, e não pretendo que isso, estou querendo que você veja esse relatório apenas, né? E aí, nós não incorporamos isso, porque nós tínhamos críticas bastante sérias sobre isso, né, sobre esse tipo de olhar, né, que pensa que o adulto analfabeto é uma criança retardada, não é verdade? Isso é o que acontece no supletivo e em muita percepção, inclusive de elaboração de programas. Olha, nós já tínhamos aprendido em 1958 e nos trabalhos dos anos 60 em diante, né? Bom, e evidentemente a Emília não trata a questão dessa maneira, mas o olhar que foi feito, era muito de que como eram analfabetos também, ou como eram não escolarizados, teriam o mesmo comportamento que necessário para que fosse alfabetizado, portanto, que passar por aqueles diagnósticos todos, né? E isso nós dissemos não, né? Não, porque há outras formas de a gente fazer essa aproximação. A forma é exatamente respeitando, valorizando o conhecimento, o saber e discutindo com os próprios analfabetos e transformando isso dentro de um programa, né, que já estava mais ou menos articulado, em material e instrumentos alfabetizadores. E é isso que nós pretendemos. Portanto, é desnecessário passar por esse... Primeiro, é desnecessário passar por esse caminho. E segundo, que enquadrar essas pessoas significa já, a priori, dizer que nós só temos uma forma de ensinar,
que é a forma, ou seja, nós estamos repetindo, e isso aí deu um grande problema, a seriação com essas pessoas. Porque imagine se ele falta letras numa palavra, nós vamos dizer que ele terá que completar isso, porque é isso que se faz normalmente, né? Então nós defendíamos uma posição que não era anti-Emília, não era isso, mas é que qualquer incorporação dessa teorização tinha que passar por esse procedimento que já estava incluído na noção de um global, né, de uma pedagogia que incorporasse esses aspectos globais alfabetizadores, né? Ou seja, a leitura do mundo, a leitura do conhecimento da vida, do mundo do trabalho, tudo isso era necessário para que a gente pudesse transformar e formalizar em termos de conhecimentos sistematizados, né? Tanto no campo da língua nacional, quanto no campo das ciências, né? Mas era preciso que a gente confrontasse isso. Ou seja, nós estávamos trabalhando não só com as categorias, e aí talvez é o tal de difuso e confuso, né? Porque o que aparece por detrás disso, se a gente pode ter um pouco de esforço teórico, né? É o seguinte, as propostas básicas incorporadas da elaboração de Paulo Freire e vivenciada nas experiências concretas de Brasil e América Latina, e, por outro lado, a noção de senso comum e bom senso. Está percebendo? Entendeu? Ou seja, trabalhar esse grande senso comum do conhecimento que vem popular, do conhecimento produzido na existência, mas também fazer a escola. Ou seja, o conhecimento científico, produzido, sistematizado, absolutamente necessário, e eu me lembrava, assim, nem tinha ainda os computadores, mas um exemplo que eu sempre citava, que era o seguinte, né? Tá bom, ele falta letras lá no seu diagnóstico, mas quando ele tem que fazer, que é como a Terezinha Carvalho mostra na vida, como ele tem que fazer os cálculos, eles saem limpinhos. Por outro lado, você me resolve o seguinte problema, essas pessoas que vão dar, eles vão ficar escrevendo essa letra. Só que ele vai ao banco, para poder, se ele está empregado, para retirar o teu salário, que independe da vontade dele, já está lá dentro do banco. Como é que ele faz para ler aquilo lá? Tá bom? Nós não vamos propiciar que neste momento alfabetizador essas coisas são incorporadas, porque diante de um agnóstico que nós estabelecemos, e nós, de uma certa forma, sem fazer uma leitura cultural desse diagnóstico, dissemos que caímos num processo puramente formal. E isso deu problemas muito sérios. Então, eu não diria que nós abandonamos a contribuição da Emília, não foi isso. É claro que todos nós, até pela grande contribuição dela avançando, mas pela própria contribuição do Piaget para a compreensão do desenvolvimento humano, mas a nossa vertente, né, embora não seja citada, talvez fosse muito mais o Vygotsky, né? Por quê? Né? Nós estávamos trabalhando num conceito mais global, mais amplo de troca, né, de conhecimento, de noções de valores, e valores enquanto formulação de conceito, mais conceitual, e que avançasse, né, a partir desse trabalho. Ou seja, nós estávamos ao mesmo tempo com um pé na realidade, mas com o olho no universo. Aí é que aparece a questão da tua pergunta, Carrano, que é como lidar com essa dificuldade em que sempre a gente, na tradição, estiveram juntos os jovens, e muitas vezes muito jovens, e os adultos. Houve uma grande dificuldade dos professores em aceitar que a escola recebesse apenas até 20 anos, né? Para eles era fundamental que recebesse quem fosse. Tradicionalmente, a chamada educação de adultos sempre teve na sua sala de aula também jovens, às vezes muito jovens, e também adultos muito velhos, né? Então é claro que isso há um argumento que não é um argumento impertinente nem procedente, ele é real, que é essa possibilidade de troca de conhecimentos, de saberes, né? Que está também em várias teorias, né? Que se a gente vai no conceito de zona proximal, nós vamos encontrar isso também. Mas era de que era escola noturna, então tinha que receber quem fosse, e que seria muito ruim
né? Aí entra todo o aspecto de caridade, fechar as portas para as pessoas mais idosas. E nós estávamos defendendo um programa que recebesse os jovens e tratasse a especificidade dos jovens, né? Por quê, né? O nosso argumento é de que esses jovens, não só têm questões que nós aprendemos ao longo da história da educação, e não só na experiência, mas pelos próprios argumentos que pode ter, do seu próprio desenvolvimento, que precisam ser discutidas, que são diferentes das questões dos velhos e dos muito velhos, dos adultos, né? Por exemplo, né, que seria necessário, dado em realidade, nós nos defrontávamos com problemas simples. A gravidez infantil mesmo e adolescente, aumentando assustadoramente diante dos dados, inclusive trazidos pelos pediatras, pelos estudiosos da juventude, né? Isso seria um tema importante discutir com os mais velhos? Sim, mas de fundamental importância está na questão da saúde com os jovens. Eles precisavam ser alfabetizados nisso. Eles precisavam enfrentar com essa cultura que não lhes dava elementos suficientes para poder pensar isso. Então, isso tinha que ser tratado do ponto de vista da juventude, sim. Esses jovens têm uma vida que precisava ser discutida, e a escola seria um espaço importante para isso, né? Então, que aparecessem dentro do programa as questões dos adolescentes, dos jovens, que fossem trabalhadas através do currículo, sim, né? E isso, e que num segundo momento nós iríamos trabalhar a questão dos adultos, até porque de uma forma difusa, assim, continuavam atendidos de alguma maneira. Ou seja, não se tratava da exclusão dos adultos, mas se tratava de pensar programas que incorporassem isso. E tinha uma questão, que eu não sei onde é que a gente coloca nisso, que eu participava dessa defesa, é preciso que esses jovens voltem à escola. E sintam a escola como seu espaço, como local que eles têm direito e que eles possam, em que pese eles não possam estar no horário, com 15 anos, mas que eles sintam isso. Então, e os professores de educação física nos ajudavam a pensar, nós teríamos que pensar programas específicos para a educação, e aí vinha todos aqueles que defendem a terceira idade, a androgenia, todas essas bobagens aí, né? Imagina, né? Eu vou pensar a educação da terceira idade para analfabeto, né? São escolarizados, estou pensando em alfabetizá-los, né? Não estou pensando, claro que incorpora o lazer, mas não estou pensando em terceira idade, gente que já tem, inclusive, curso superior, isso é outra questão, né? Que é importante pensar, mas não aí nesse programa. Não nego que os jovens, junto com os adultos, os velhos e mais velhos, possam aprender com a vida deles. Mas eu me pergunto, a escola é para isso? Ou a escola tem um dever também de transmitir conhecimento? Eu acho que a gente tem muito medo disso, né? Nós inventamos que a gente não tem que transmitir conhecimento. Eu fico muito, às vezes, preocupado com isso, né? Eu acho que a escola tem esse dever também. Até porque esse conhecimento está privatizado de tal maneira, né? E aí o privado, aí, não é no sentido só, né? Ele passa a ser um capital, uma propriedade de alguns, que algum aparelho do Estado e da sociedade tem que buscar formas de democratizar isso. E eu acho que a escola pode fazer isso. Então ela tem o dever de ensinar conta de somar, sim, né? Tem dever de ensinar casa escreve com S, sim. Essa minha defesa de que o sistema tem que assumir isso, né, não exclui a responsabilidade da defesa dos adultos, não. Pelo contrário, né, a minha história pessoal, inclusive o apelo é para a educação de adultos, né. Hoje nós podíamos permitir isso com um pouco mais de tranquilidade, de começar a pensar escolas para jovens, sim. E que, inclusive, apontassem, né, perspectivas até profissionalizantes. Está percebendo? Ou seja, profissionalizantes não no sentido tradicional de que são pobres, tem que se profissionalizar muito cedo porque tem que ir logo manter a família. Mas que apontasse para a juventude brasileira, né, possibilidade de ensino médios que lhes dessem um caráter formativo profissional
com outros horizontes que não só, né, o bacharelismo clássico. Olha, no começo, nós incorporamos, inclusive, essa temática até por representantes desses grupos, né? Nós tivemos, dentro da equipe, uma pessoa que era uma das lideranças do movimento negro no país, né? Ela era da nossa equipe, a Conceição, né? A Conceição foi parte da equipe da gente, né? E ela era professora, né? Ou seja, naquele momento, quando nós pensávamos, por exemplo, a questão das linguagens e da cultura, né? Ao mesmo tempo que estava pensando nos aspectos universais da ciência, né? Absolutamente necessário da escola, eu já referi a isso, eu defendo isso de unhas e dentes, a responsabilidade da escola de trabalhar esses aspectos universais, mas nós já apontávamos uma incorporação de trabalhar essa realidade ampla, e o Rio de Janeiro é privilegiado nisso, né? A gente tem uma diversidade não só cultural, mas étnica e racial, representada principalmente nas classes populares, né? Que era onde a gente tinha que ter uma atuação maior. Então, nós incorporamos já a discussão de raça, gênero, valores disso, exatamente do ponto de vista de pensar, mais uma vez, a categoria do Paulo Freire, a questão da cultura, né? Como é que essa cultura, como produção da vida, se constitui em termos de formação de povo brasileiro, né? Quem é esse povo, né? Real. Do ponto de vista político, né? Chegou a ponto de criar uma secretaria especial. Eu defendo que essas diversidades devam ser incorporadas não só no interior da escola, mas eu tenho uma preocupação, cara. Sabe? Que muitas vezes essa diversidade, quando se trata dos grupos populares, ela é lida meio atravessadamente. Ou seja, eu já ouvi muitas vezes, tenho ouvido, continuo ouvindo, né? Nós temos que trabalhar a cultura deles. E eu tenho horror a isso. Tenho horror a isso. Sabe por quê? Não é que eu não tenho horror de trabalhar a cultura deles. É mais ou menos aqui. Temos que apenas ensinar a eles a escrever as palavras deles. Né? Eu acho que isso é de um reducionismo, né? Quer dizer, nós não temos esse direito, né? Quer dizer, de definir isso. Nós temos que trabalhar a cultura. Onde essa cultura que está, e o que é o deles, né? O que é o deles? Parece que a gente se exclui disso, né? Eu fico sempre pensando onde eu coloco um quarto negro, porque é minha avó escrava, né? Nasceu eu, né? Minha avó era escrava, né? Onde é que ele fica dentro de mim? É deles. Então esse pedaço meu está onde? É verdade? Então, me parece que a minha preocupação é de que a gente não perca o horizonte da universalidade, universal do conhecimento e da responsabilidade de uma escola sempre universal, né? E saber que essa diversidade, ela está dentro dessa universalidade, né? Isso é difícil, é difícil. É difícil porque a gente sempre fez o outro lado. Chamou de universal o outro lado. E agora a gente está fazendo um esforço de trazer esse lado para cá. Mas tem que ter o cuidado de, quando fazemos isso, não fazemos também de uma forma excludente, né? De uma forma, não diria excludente, mas de uma forma que pode ter um caráter excludente e não perceber, né, que essa diversidade já está presente, independente da minha vontade e da vontade da escola. Ela entra dentro da escola e nós temos que aprender a lidar com isso, né? Então, me parece que hoje, quando nós tratamos esses temas e de uma forma bastante contundente, eu acho que tem que ser cada vez mais firme nisso, né? Para que vá rompendo, né, isso que sempre se chamou de cultura universal, tá? A cultura branca, letrada, ocidental, etc., etc., né? Todos nós sabemos, mas que essa incorporação não seja feita de uma forma em que o olhar da cultura popular, mais uma vez, seja o olhar branco nosso. Eu acho que esse cuidado nós temos que ter, né? Ter esse olhar. E aí a gente sempre fala, temos que trazer a deles. Não, nós temos que trabalhar a cultura. E saber que quando o menino toca o seu tamborim, né, ele está, como ensinou Paulo Freire, fazendo uma cultura tão importante quanto o menino que toca o violino.